Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olá. Hoje a gente mergulha num clássico, absoluto, né? A Revolução dos Bichos, do George Orwell. O livro essencial, sem dúvida. E muito atual, né? Exato. E a gente tem aqui não só o livro em si, mas comentários importantes do Orwell, do Christopher Hitchens, para a gente entender melhor. Sim, ajudam a dar um contexto, né? Qual era a intenção, como foi recebido. Isso. Porque a ideia aqui é ir além da fábula, sabe? Ver as engrenagens do poder, da manipulação, como isso tudo se desenrola ali. Desde aquele sonho inicial, né? A utopia. Isso. Lá na Granja do Solar, com o Sr. Jones, a exploração, e aí vem o velho major com aquele discurso forte. O homem é o inimigo, animal é camarada. A faísca inicial. Que acende rápido, né? Rapidíssimo. E aí, bum, a rebelião acontece. Jones é expulso, nasce a Granja dos Bichos. Aquela euforia, né? Sim, a criação dos 7 mandamentos, a lei fundamental. Sim, até simplificam para 4 pernas bom, 2 pernas ruim, para todo mundo entender. Mas logo ali, né, o negócio do leite que some, aquilo já era um sinal. Olha, eu acho que sim. Um sinal bem precoce, né? Mesmo na empolgação toda, você já vê a semente da desigualdade ali. Como assim? Os porcos, né? O Napoleão, o Bola de Neve, eles se colocam como, bom, os cérebros. Não pegam no pesado como Sansão, por exemplo. Ah, o Sansão, com aquele lema, trabalharei mais ainda. O trabalhador incansável. Exato. E aí o Garganta, que é o mestre da propaganda, já vem justificar. Por que leite e maçãs só para os porcos? Porque eles precisam pensar para organizar tudo. E o medo como ferramenta, né? Sempre. Vocês não querem o Jones de volta ou querem? É o argumento que cala qualquer crítica ali no início. Controle pelo medo. E essa liderança dos porcos, no começo dividida, não dura muito, certo? Bola de Neve e Napoleão, visões diferentes. Completamente diferentes. O Bola de Neve pensa no coletivo, no progresso. O moinho de vento é o grande símbolo disso. E o Napoleão? O Napoleão foca no poder para si. E ele não joga o jogo do debate. A disputa do moinho é só o pretexto. Como ele tomou o poder, então? Na força bruta. Ele usa os cachorros que ele criou escondido, tipo uma guarda pessoal, uma polícia secreta. Eles atacam e expulsam Bola de Neve. E pronto, acabou a discussão? Acabou. Fim das reuniões de domingo, fim da democracia. E aí entra o Garganta, de novo, para distorcer tudo. Reescrevendo a história na hora. Exato. De repente, o moinho sempre foi ideia do Napoleão. O Bola de Neve, ele era um traidor desde o começo. Entende? A propaganda justifica o golpe. É impressionante como a linguagem vira uma arma, né? E a memória do pessoal vai sendo apagada, substituída. O próprio Sansão. Coitado, adota outro lema. Napoleão tem sempre razão. É a aceitação passiva, a fé cega no líder. E as regras? Os mandamentos começam a mudar ali na parede. Sutilmente, né? Primeiro nenhum animal dormirá em cama. Depois vira com lençóis. Nenhum animal beberá álcool. Depois, em excesso. Pequenas mudanças que, no fundo, destroem todo o princípio original. Exatamente. Vão corroendo a base da revolução por dentro. E o regime vai ficando mais duro. Aí vem o terror mesmo, né? Sim. Fome, inverno rigoroso, as rações são reajustadas, quer dizer, diminuídas. As galinhas tentam protestar contra a venda dos ovos. E são esmagadas. Sim, uma repressão brutal. E o Bola de Neve vira o culpado de tudo. Qualquer coisa que dá errado. É culpa dele. O bode expiatório perfeito. Perfeito. Isso une os outros animais pelo medo e pelo ódio. Há um inimigo inventado. E distrai dos problemas reais da exploração pelos porcos. E as confissões forçadas, as execuções, aquilo é muito pesado. É o terror stalinista ali, escancarado. Bichos confessando crimes que não cometeram e sendo mortos na frente de todos. Para servir de exemplo, até o hino Bichos da Inglaterra é banido. Apagam qualquer vestígio da utopia inicial. E Napoleão vira quase um deus. Mas a coisa ainda piora, né? Tem mais traição. Ah, sim. A venda da madeira pro Frederick, um dos fazendeiros humanos, que paga com dinheiro falso. Mostra a incompetência e a ganância. E o moinho é destruído de novo na batalha. Exato. Todo aquele esforço jogado fora. Mas o golpe final, para mim, é o destino do Sansão. O que acontece com ele? Ele se machuca, né? Sim, trabalhando até o limite
E em vez de cuidarem dele, o animal mais leal, mais dedicado, eles o vendem. Venderam. Pra onde? Pro matadouro. Pro carniceiro. Tá escrito na carroça Alfred Simmons, matadouro de cavalos. Que horror! E os outros animais? O Garganta inventa outra história. Diz que ele foi para um hospital veterinário, que morreu em paz, que suas últimas palavras foram de louvor a Napoleão. Uma mentira deslavada. E o dinheiro da venda? Usado pelos porcos para comprar mais uma caixa de uísque, é o símbolo máximo da traição. O ideal de camaradagem foi literalmente vendido por álcool. E o tempo passa. A memória da rebelião fica para trás. A granja prospera, mas Só para os porcos e para os cães, né? Os outros continuam trabalhando duro, sem ver melhora. até a cena final. Os porcos andando em duas patas, usando roupas, chicotes. E aquele único mandamento que sobra na parede. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. A frase que resume tudo. É a declaração final da tirania. E a cena dos porcos jogando cartas com os fazendeiros humanos brigando e você não consegue mais distinguir quem é porco, quem é homem. Fecha o ciclo. A Revolução dos Bichos virou a Granja do Solar de novo. Ou pior. Exatamente. O Orwell, como ele e o Hitchens deixam claro, mirava na União Soviética. Napoleão é Stalin, Bola de Neve é Trotsky, Sansão é o proletariado explorado. A alegoria é muito direta. Mas a crítica transcende, né? Com certeza. É uma crítica a qualquer forma de totalitarismo, a como o poder corrompe, a como a linguagem e a memória são ferramentas de controle poderosíssimas. E pensar que ele teve dificuldade para publicar na época por causa da aliança com a URSS na guerra. Incrível. É uma fábula que mostra de forma brutal como ideais nobres podem ser completamente distorcidos, né? E como a apatia, o esquecimento, a incapacidade de questionar. Como tudo isso abre caminho para a tirania. A perda da memória coletiva é um perigo real. Fica a reflexão, então. Desses mecanismos que a gente vê na Granja dos Bichos, a propaganda, o medo, a reescrita da história, a desigualdade justificada, como eles ainda podem operar hoje, talvez de formas mais sutis, nas nossas sociedades, e como a gente pode ficar atento para não cair nas mesmas armadilhas. É a grande questão que o livro deixa, né, para a gente continuar pensando. Exato. Bom, por hoje é isso. Encerramos nossa conversa.